Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho há pouco lido, de Marcos, capítulo 13, versículos 24 e 37, e destaco os versículos 32 e 33 que dizem assim: E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, hoje, o último domingo do ano litúrgico, o último domingo do ano da igreja, é um tempo propício, então, justamente para falarmos questões a respeito do fim dos tempos, quando Jesus voltará novamente para julgar vivos e mortos e nos levar para junto de si no seu reino celestial. E se Jesus, então, voltasse hoje, vocês estariam preparados? Como nós não sabemos nem o dia nem a hora, pode ser que Jesus volte hoje, não é mesmo? E se ele voltasse hoje, vocês estariam preparados? Essa é uma pergunta fundamental, acredito. E para tanto, é importante nós meditarmos nas leituras de hoje, na leitura de hoje, em especial do Evangelho, porque Jesus diz para nós ficarmos atentos, ficarmos alertas, ficarmos vigiando, porque pode ser que ele volte a qualquer momento. Para contar, então, ilustrar essa questão sobre estarmos atentos, estarmos preparados, eu gostaria de contar uma história que aconteceu lá no ano de 2007 com um famoso violinista chamado Joshua Bell. Este famoso violinista foi chamado por uma revista de Washington, um jornal famoso chamado Washington Post, lá nos Estados Unidos, então, para, num dia qualquer, mais especificamente no dia 12 de janeiro de 2007, logo pelo período da manhã, às 7 horas da manhã, este violinista famoso foi chamado para fazer uma experiência. Tocar no metrô desta grande cidade dos Estados Unidos, que por sinal é a capital dos Estados Unidos. Então este violinista, Joshua Bell, começou a tocar diante de centenas de pessoas que entravam na estação para ir ao trabalho. Isso foi tudo planejado, como eu disse, por um jornal chamado Washington Post, que tinha o objetivo ali de descobrir se a presença daquele violinista e a beleza das músicas que ele tocava seriam capazes de chamar a atenção das pessoas que passavam, daquelas milhares de pessoas que passavam pelo metrô naquela manhã. Assim, o músico foi vestido de uma roupa normal, quase que misturado na multidão, vestindo uma calça jeans, uma camisa de manga comprida, um boné. Porém, ele tocava o seu violino, um violino bastante famoso, de marca famosa, chamado Stradivarius, que é avaliado em cerca de 3,5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares e meio. Esse violinista, depois de 3 minutos estar tocando, ninguém havia dado bola para ele, das pessoas que passavam ali. Apenas um homem de meia idade foi o primeiro a
parar o que estava fazendo, tirar os olhos do chão e olhar rapidamente para Joshua Bell. Porém, ele, assim como tantos outros, seguiu o seu caminho. Foi só depois de cerca de 6 minutos tocando que então alguém resolveu parar para prestar atenção e ouvir a música que este violinista famoso tocava. Vejam, o ingresso para um recital de Joshua Bell custa nada menos que $500. No entanto, mais de 1.000 pessoas passaram por ali e pouquíssimos deram atenção para as belas músicas entoadas por Joshua Bell. E apenas uma pessoa dentre tantas as milhares que reconheceu aquele violinista. E vejam que isso aconteceu há quase 20 anos atrás. Ou seja, numa era em que as pessoas nem estavam tão conectadas neste pequeno aparelho que tira tanto a atenção das pessoas hoje em dia. 2007, poucas pessoas tinham celulares e smartphones. Hoje, se Joshua Bell fosse se apresentar naquele mesmo local, garanto que muitos passariam reto por ele com suas cabeças abaixadas, segurando seus smartphones. Ainda mais distraídos e desligados, com pouca atenção. Vocês já pararam para pensar quantas oportunidades talvez nós perdemos, muitas vezes por causa das distrações, da falta de atenção? Talvez amigos que poderíamos conhecer, bons empregos, boas oportunidades. E a falta de atenção, a distração, ela vem para tirar o nosso pensamento daquilo que realmente importa. E é por isso, então, que Jesus, enfatizando a importância da fé e da confiança nas promessas de Deus, ele diz para estarmos vigiando. Jesus diz: fiquem vigiando, estejam atentos, prestem atenção, fiquem com o alerta ligado. O grande problema é que hoje o mundo ao redor ele não nos ajuda a estarmos atentos. Parece que tudo quer chamar a nossa atenção. Várias coisas tiram de nós o foco daquilo que realmente importa. Muitas vezes queremos fazer diversas coisas ao mesmo tempo e acabamos nos distraindo facilmente e muitas vezes nem conseguimos fazer uma ou outra coisa direito. Porque queremos aproveitar o tempo ao máximo e aí acabamos muitas vezes não fazendo as coisas como deveríamos. E assim ficamos focados em tantas e tantas coisas neste mundo que muitas vezes a gente perde realmente a atenção daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é necessário. E falando em questão de fé, o que realmente é necessário? Jesus diz no Evangelho de hoje que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou seja, ouvir Jesus, ouvir as suas palavras é necessário. Porque todas as coisas deste mundo, céus e terra, desaparecerão. Tudo. Mas tem uma coisa que ficará, que são as suas palavras. E por isso nós devemos dar ouvidos e estar atentos, estar preparados, estar vigiando, para que, quando Jesus voltar,
nós estejamos preparados. E Jesus, quando fala no seu retorno, ele fala de um dia comum, um dia aparentemente normal, assim como foi o dia que aquele violinista tocou lá em Washington e poucas pessoas prestaram atenção. O dia em que Jesus voltar vai ser um dia como hoje, talvez, em que as pessoas estarão fazendo o que sempre fizeram. Os jovens estarão estudando, as lojas estarão abertas, os empresários estarão no seu computador, as pessoas vão estar pagando as suas contas. Só que, diferentemente do violinista, Jesus vai aparecer com grande poder e glória, diz o Evangelho de hoje. No versículo de número 24 diz assim: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. E então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Assim vai acontecer, de repente. Nós olharemos para o céu e veremos lá Jesus, o grande rei, cercado dos seus anjos descendo entre as nuvens. Eu sei que se você tentar imaginar isso, vai parecer um daqueles filmes, né? Uma cena de filme, mas com certeza vai ser algo muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Porém, o ponto das leituras é que vocês também podem sim acreditar, pois o Filho de Deus afirmou que essas coisas aconteceriam assim. O grande ponto é, quando esse dia chegar, vocês estarão preparados? Ou vocês estarão desatentos, perdidos, desorientados? Talvez, tão focados nas coisas deste mundo e serão pegos de surpresa? Eu espero que não. Eu espero que não, porque é para isso que vocês estão aqui nesta manhã. Eu garanto que é por isso. Vocês vieram à casa de Deus para se prepararem. Pois, afinal de contas, nós temos que estar preparados sempre. Afinal, alguém de vocês sabe o dia em que Jesus vai voltar? Não. Mas ele diz, ele promete que ele irá voltar. Nós temos que estar preparados porque, sim, isso é uma certeza. Na realidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe uma frase que as pessoas muito dizem por aí. Existe só uma única certeza. Que certeza é essa? É um ditado bem popular. A única certeza é que é da morte, né? A grande frase que todo mundo diz, né? A única certeza é que um dia todos nós vamos morrer. Eu digo, essa é a única certeza? Se vocês repetem essa frase, ou vocês não são cristãos, ou vocês não estão atentos ao que nós lemos na palavra de Deus. A única certeza do cristão é que Jesus um dia vai voltar. Porque Deus promete isso e Ele sempre cumpre o que promete. Porque, agora eu faço a pergunta, se Jesus voltasse hoje, novamente, se Jesus voltasse hoje, vocês estariam vivos, não é mesmo? Vocês estão aqui vivos. Então, como é que a única certeza é a certeza da morte? Não! Pode ser que Jesus volte agora, nós
nós sejamos levados para junto dele. Que bom! Não vamos passar pela morte. Mas, né, vamos pensar assim então, vai que, né? Um dia Deus resolve nos chamar para junto dele e nós vamos, né, partir dessa vida antes, né, da sua volta. Mas aí eu também pergunto para vocês sabem que dia é esse? Tanto o dia da morte quanto o dia que Jesus vai voltar. Alguém sabe quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. O próprio Jesus afirma, ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas, justamente por isso que nós devemos estar preparados. Seja para o dia em que Jesus voltar, ou seja mesmo para o dia da nossa morte, porque pode ser a qualquer momento também. Não adianta a gente pensar assim, não, quando eu for mais velho, ou quando eu estiver lá perto do fim da minha vida, que daí eu vou começar a me preparar para ir morar com Jesus, para estar com Jesus. Mas aí pode ser tarde demais. Nós devemos estar alertas, estar vigiando, não estar dormindo. No final da leitura do Evangelho, Jesus conta uma parábola, né, uma história, né, dizendo que o final será como um homem que sai de casa, viaja para longe, mas antes de ir dar ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada ou de manhã. Porque se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, eu digo a todos. Fiquem vigiando. Então, se Jesus voltasse hoje, vocês estariam vigiando ou estariam dormindo? Novamente, eu creio que, né, vocês estão aqui porque vocês estão alertas. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda estão dormindo. Muitas pessoas estão dormindo. E aí eu penso assim, tomara que Deus não venha então tão logo, para dar tempo dessas pessoas acordarem. Hoje nossos bancos não estão tão vazios, mas também não está, a nossa igreja não está cheia, mas podia estar. Quantas pessoas preferem dormir? Quantas pessoas preferem ficar em casa? Quantas pessoas preferem fazer tantas e tantas outras coisas que tiram a atenção daquilo que realmente é necessário? Assim, nós devemos estar alertas, estar vigiando, porque sempre que tivermos oportunidade, nós devemos também estar em contato com a palavra de Deus. E para isso que Deus nos deu um mandamento: santificarás o dia do descanso, para que nesse dia a gente dê a oportunidade de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Na leitura da Epístola de Judas, está escrito assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Então, continuem firmes na fé, continuem alertas, continuem vigiando por meio da palavra de Deus, por meio também dos sacramentos, que são os meios pelo qual Deus fortalece ainda mais a nossa fé, para que a gente fique alerta, a gente fique ligado, para que a gente não perca o foco daquilo que realmente é necessário. As coisas deste mundo, como eu disse, vão desaparecer, mas a palavra de Deus, essa permanecerá para sempre. Por isso, fiquem atentos, fiquem fiéis, permaneçam fiéis, seja na sorte ou na dor. Ficam fiéis, não desviem seus passos, mas fiquem firmes e mantenham-se de pé. Mesmo se o mundo quiser
tentar vocês, desviar a atenção de vocês. Se o diabo quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Porque ao findar esta vida, a gente não vai precisar ter temor, porque um dia estaremos com Jesus, o nosso Salvador, para receber a coroa da vida e cantar a Jesus o seu louvor. Por isso, fiquem firmes e mantenham-se de pé. Porque um dia, sim, esta é a grande certeza, que Jesus voltará. E por isso precisamos estar alertas, estar vigiando, porque Ele deu a nossa vida, Ele deu a sua vida em nosso favor, de graça, totalmente de graça. Nós não precisamos fazer nada além de estar com os olhos bem acordados, alertas e vigiando e não estar dormindo. Para quando Jesus voltar, nós esperemos Ele e estejamos atentos, não distraídos com as coisas do mundo, como na apresentação daquele violinista, mas atentos, firmes de pé, com a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus, assim, mantenha vocês alertas, vigiando por meio da sua palavra, por meio da oração. Vocês também conversem e peçam forças a Deus para isso. E também que Deus use vocês, use nós, use a mim e use a toda a igreja, para que a gente possa, assim, também muitas vezes dar um chacoalhão, né, naqueles que estão dormindo e que precisam acordar. Porque eu quero, e essa é a vontade também de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que Deus os mantenha firmes nesta fé, esperando assim este dia. Que assim Deus venha e instale o seu reino e o seu poder, agora e para sempre. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.